Para pequenas coleções de objetos, é habitual contar-se pelos dedos. E este facto teve grande influência no aparecimento dos números. Não é verdade que o nome dígito, que designa os números naturais de 1 a 9, vem do latim digitus, que significa dedo? Mas há mais. A base do nosso sistema de numeração é 10, número de dedos das duas mãos. Nos povos primitivos de hoje, essa influência é tão grande que em certos nomes de números figuram partes do corpo humano. Alguns dizem 2 mãos em vez de 10, um homem completo em vez de 20. Bento de Jesus Caraça, Conceitos Fundamentais da Matemática, 1941. Caraça, que nome tão esquisito. Quem era? Um matemático que acreditava que a cultura devia ser para todos. Filho de João António Caraça e de Domingas da Conceição Espadinha, trabalhadores rurais, Bento de Jesus Caraça nasceu em Vila Viçosa, a 18 de abril de 1901. Uma criança frágil que a família temeu perder. Adoeceu e a minha mãe levou ao médico. O médico disse que o menino estava muito mal e que não tinha a certeza se ele resistiria. A minha mãe ficou aflita e disse que o menino nem sequer ainda estava batizado. Diga, então, se a senhora quer que ele seja sacramentado, é melhor dirigir-se à igreja, falar com o padre, disse que não sei o que pode acontecer. A minha mãe, aflita, falou com o padre e o padre disse, bem, vamos batizar o menino, que nome é que o menino há de ter? Diga, ai, não sei, ela estava muito nervosa, não sei, o padrinho que está batizado é António Bento. Eu já tenho um António, não devia ficar com o outro meu filho com o mesmo nome. Então, olha, se o padrinho é António Bento, pode pôr do segundo nome, pode pôr de Bento. Disse, então está bem, ela concordou, está bem. E que mais? E ele diz, olha, ficava um nome bonito, Bento de Jesus, gosta? Minha mãe disse que sim, gostava. Então pronto, fica Bento de Jesus e o apelido Caraça, que era o apelido do meu pai. Foi assim que ele foi Bento de Jesus Caraça. Depois a família Caraça troca Vila Viçosa por aldeias de Montoito. Foram contratados para virem para a herdade, para administrar a herdade. A minha mãe a administrar a parte doméstica, porque aqueles homens que ali trabalhavam, e eram muitos, comiam lá à conta da herdade. Foi um desses homens, um trabalhador sazonal com alguns estudos feitos, que ensinou a Bento, muito pequeno, ainda as primeiras letras. Espantado pela facilidade com que o menino aprendia, recomendou que o pusessem a estudar. O que não teria sido fácil para a família Caraça, não fora o facto de, impressionada com a inteligência do rapazinho, a dona da herdade, Dona Jerónima, senhora sem filhos, decidir encarregar-se da educação da criança. Ela estava ali na herdade, vinham ali passar a parte da primavera e verão. E ela era uma senhora culta e de uma formação moral muito apreciável. Ela não tinha filhos, mas adorava crianças. E então ali dedicou-se aos meus irmãos.
Como não havia possibilidade de eles frequentarem uma escola, que ali nas povoações próximas não havia escolas nesse tempo sequer, e então ela, como tinha tempo e tudo, dedicou-se a ensiná-los a ler. Como ensinou o Francisco, o mais velho, o meu irmão António, e depois, quando o Bento teve a idade própria para isso, ensinou o Bento. Quando começou a ensinar o Bento, mas no Bento ela encontrou logo uma inteligência excepcional. Além disso, o Bento era uma criança que toda a gente se encantava nele. Ele era muito bonito, muito meiguinho, era uma criança que prendia e encantava. E ela criou uma paixão enorme pelo menino. Então, quando se aproximou o fim do verão, e eles tinham de ir para a Vila Viçosa e depois passavam uns meses sem ir ali. Foi ela que falou com os meus pais se eles permitiam que ela levasse o Bento com eles, para continuarem a ensiná-lo, porque era uma pena, que ele era uma inteligência muito apreciável e que era uma pena não ser aproveitada. Para continuarem a ensiná-lo, porque passavam-se meses e ele não só não aprendia mais, como ia esquecer aquilo que já sabia. Isso nota-me que eu não estou a pedir do seu filho, só estou a pedir que me autorizem a fazer por ele aquilo que ele merece que se faça. Os meus pais compreenderam e aceitaram. O derrubo da monarquia e a instauração da República apanham Bento de Jesus Caraça com 9 anos de idade na escola primária de Vila Viçosa. À primária segue-se o curso liceal que frequenta primeiro no Liceu de Santarém e depois em Lisboa, no Liceu Normal de Pedro Nunes. Está nos últimos anos, quando se dá na Rússia a Revolução Bolchevique de 1917. A influência da Revolução Russa, como ideário republicano, marcarão para sempre Bento de Jesus Caraça, que, terminado com distinção o curso dos liceus, se inscreve no Curso Superior de Comércio, como era então chamado o Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras. Aos 18 anos, era já assistente no Instituto, no velho Instituto de Ciências Económicas e Financeiras. Quer dizer que no segundo ano do curso já era professor dos alunos do primeiro ano, aos 18. Aos 22 já era regente da cadeira. Aos 26, professor extraordinário. E aos 28 anos, depois de concurso público e com altos louvores, era professor catedrático. Mas, filho de trabalhadores rurais, Bento de Jesus Caraça nunca perdeu a memória das suas raízes. E ele não era homem de muitas falas. De verdade não era, mas já sei, atendia toda a gente e sim, falava com toda a gente e sim. Pessoas que tinham problemas difíceis não conseguiam resolver, iam à casa dos meus pais para falar com ele, a fazer-lhe os pedidos, coisas sobre o que eles precisavam. E coitadinhos, iam acanhados, mas o meu irmão punha toda a gente à vontade. Iam acanhados e diziam, senhor doutor, desculpe, mais a mais a gente não sabe falar. Senhor doutor, desculpa, alguma coisa que a gente diga que não, que eu diga que não seja como deve ser, a gente não aprendi, a gente não sabe falar. Ele disse, não tenha preocupação, não se preocupe com coisa nenhuma. Fala à sua maneira, fala como sabe e diz que nós nos compreendemos. Era amável para todos. Era um homem excepcional, de verdade. Meu pai conheceu no quinto ano do liceu. Meu pai teve uma reprovação, foi parar outra turma e nessa turma foi encontrar aqueles que haviam de ser os seus maiores amigos, que era o Caraça, que era o Carlos Botelho e era uma outra figura, curiosamente, de um campo, meu
padrinho Mateus, que era amigo de todos, mas curiosamente, politicamente, no polo oposto. Era um católico, depois salazarista, depois era médico do liceu, o Pedro Nunes, de maneira que usava, às tantas usava um emblemazinho da Mocidade Portuguesa. Lembro-me um almoço, com o Caraça e com ele, em que o Caraça, para entrar com ele era careca, aquela figura que vem ali ao lado dele. Era careca. E com o emblema da Mocidade Portuguesa, o Caraça me disse: pois, quando eu estiver careca como tu, também vou com um emblema desses. Mocidade, mocidade. Essa graça era permanente. Nesse filme, que infelizmente se perdeu metade, via-se primeiro o Mateus pegar nos cabelos do Caraça e abanar. O meu pai filmava. Depois, numa segunda parte, o Caraça ia à careca do Mateus, essa parte perdeu-se, uma pena. Depois olhava para a câmara como se não havia possibilidade de castigar aquele careca através do mesmo processo. Bom, muitas histórias desse género, de normais em pessoas naquela idade. Bem demonstrativo do apego de Bento Caraça às suas raízes é o facto de, já professor catedrático no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, ter começado o seu livro Conceitos Fundamentais da Matemática, com um exemplo tirado da memória da infância. Toda a gente sabe como as necessidades da vida corrente exigem que, a cada momento, se façam contagens. O pastor para saber se não perdeu alguma cabeça do seu rebanho. O operário para saber se recebeu todo o salário que lhe é devido. Como ele viu que eu era uma pessoa aplicada e que tirava sempre apontamentos e depois passava os apontamentos a limpo e isso tudo, ele pediu-me o meu livro de apontamentos para se basear na sequência das aulas que ele tinha dado ali, para depois fazer o livro dos conceitos fundamentais da matemática, que ele depois editou na livraria na Cosmos, na editora Cosmos. Lembro-me perfeitamente das aulas e da presença, uma presença admirável, que sobressaía, de um modo geral, sobre, enfim, o conjunto de professores do Instituto, bons e maus. No Instituto, o ICEF, como se dizia, entre nós alunos, dizíamos, com as iniciais de ICEF, que isto sem Caraça era fácil. Mas dizíamos com grande respeito e com uma grande admiração. Ele interessou-se sempre muito pelos jovens e o que eles liam, e o que eles pensavam, e tudo. Ele discutia com os jovens e os livros que emprestava, depois dizia o que é que achou. Diga lá, achou bem, achou mal, gostou, não gostou, porque é que não gostou, porque é que gostou. E discutíamos as coisas. Foram tempos de grande atividade em que ele adquiriu uma posição de estrela, verdadeiramente de estrela. Não só pelos temas que ele abordava em conferências, não só pelos trabalhos que ele publicou, que foram inúmeros no campo da matemática, na verdade, como também no campo cívico e político, extraordinário. A brilhante carreira académica nunca impediu, de facto, Bento de Jesus Caraça de se interessar pelo que se passava fora da universidade. Primeiro assistente quando um golpe de Estado instaura a ditadura militar a 28 de maio de 1926, é como professor catedrático que assiste à chegada ao poder de um professor de Direito, especialista em finanças, António de Oliveira Salazar. Não desejava ir daqui sem saber quem tem coragem para nos acompanhar. Todos! Elaborada por Salazar, a Constituição de 1933 vai decretar a instauração da censura, num país onde a liberdade de expressão nunca fora mais do que uma conquista efêmera. Uma instauração que corta certas ilusões daqueles que julgavam ter uma palavra a dizer sobre o destino do país. A civilização, de base capitalista, tornou inoperantes os princípios de liberdade individual e de igualdade. Para não falar já no da fraternidade,
que só por sarcasmo se pode pretender que esteja incluído hoje entre as ideias dominantes da governação. O homem, escravo da coisa, eis a grande condenação no campo moral do regime social contemporâneo. A cultura integral do indivíduo, problema central do nosso tempo. Conferência de Bento de Jesus Caraça, na União Cultural Mocidade Livre, em 25 de maio de 1933. Os espíritos moços, como sempre, viviam os acontecimentos com intensidade, despertavam para as preocupações mais fundas, auscultavam o futuro cheios de otimismo, uniam-se para pensar. Foi desse ambiente que nasceu a União Cultural Mocidade Livre. Era uma organização de resistência, no plano legal, que fomentava aquilo que podia fomentar, no sentido de consciencializar a juventude de que era preciso lutar contra o regime. Linha orientada do seu labor de cultura e civismo, o pensamento democrático e socialista, as tarefas espirituais pela conquista da liberdade e da solidariedade entre os homens. Os ensinamentos de um passado próximo e os tempos que correm indicam que só há um grande farol cuja luz pode encaminhar com segurança os passos das gerações novas que almejam o progresso da humanidade pela abolição da exploração do homem pelo homem. Esse farol é o que projeta, é o que derrama, o clarão de esperança que se vai esboçando nas curvas sinuosas do horizonte social. Esse farol é a consciência do socialismo e a fé na conquista da democracia integral. Bento Caraça tinha uma opinião muito sólida e explicitada nos seus escritos e na sua intervenção oral junto dos jovens e na sociedade. Ele estava contra os critérios elitistas da cultura. E mais, até em relação ao homem culto, há definições que fazia que distinguem o saber e o homem culto. E que vê que é possível haver sábios que não são cultos e haver homens cultos que não são sábios. Isto significa que a questão da democracia cultural como um elemento fundamental da liberdade e de uma democracia política eram constantes no pensamento de Caraça na sua atividade cultural. Mas cedo a juventude portuguesa viria a confrontar-se com uma organização de caráter obrigatório, a Mocidade Portuguesa, feita à imagem e semelhança da organização de juventude do fascismo italiano. O futuro imediato não correspondeu às aspirações e impaciências desses espíritos juvenis e ardentes. O desenvolver da vida social europeia seguiu por caminhos que haviam de provocar a revisão de muitos otimismos fáceis e, em contrapartida, fazer abrir muitos olhos para realidades cruéis. Em suma, proporcionar grandes lições. A Constituição de 33 consagra definitivamente a autocracia em Portugal. Na Itália, o poder está já nas mãos de Mussolini. Na Alemanha, Hitler sobe ao poder com o voto maioritário da população. Em Espanha, as forças fascistas atacam e acabam por vencer o governo republicano de Madrid. Havia um grande movimento das chamadas frentes populares que não tiveram a sequência que se esperava, no sentido de criação de movimentos de esquerda, situações de esquerda, partidos socialistas ou comunistas no poder, para cá do que já havia no mundo de leste. No tempo da Guerra de Espanha, houve tentativas, aliás, não mal sucedidas, para começar uma estruturação de frente popular, com forças muito diversas do campo antifascista, mas depois, enfim, a Guerra de Espanha acabou e também o tempo das frentes populares vitoriosas, França, Espanha, sabemos que foram os dois países, também, de momento, ficou comprometida por muitos anos. Tudo isso fez com que se amortecessem alguns entusiasmos das primeiras horas. A que importa? É essencial que tenham existido. Mas foram mais algumas ilusões perdidas, dir-se-á. Não. As ilusões nunca são perdidas. Elas significam o que há de melhor na vida dos homens e dos povos. Perdidos são os céticos que escondem sob uma ironia fácil a sua impotência para compreender e agir.
Perdidos são aqueles períodos da história em que os melhores, gastos e cansados, se retiram da luta, sem enxergarem no horizonte nada a que se entreguem, caída uma sombra uniforme sobre o pântano estéril da vida sem formas. Tomei conhecimento de que a derrota dos republicanos se tinha verificado, porque eu estava num calabouço nessa altura e um elemento da PIDE, que chefiava o grupo da PIDE que estava em Angra, veio ao guichê, já perto de um ano que eu estava no calabouço, perto de um ano, e veio ao guichê, mostra-me o jornal dos Açores, que tem este título assim: derrota total dos vermelhos, fogem a caminho, desde Figueiras, foi o último ponto de resistência, fogem a caminho da fronteira. E o diretor, o homem da PIDE, pergunta-me: o senhor ainda sabe ler? Porque nós estávamos proibidos de receber jornais, revistas ou livros, não tinha absolutamente nada, nem com que escrever. Eu disse: ainda sei ler, sei, estou a ler. Então já não tenho esperanças nenhumas, tenho, porque a guerra ainda não acabou. A guerra tinha acabado, a guerra de Espanha, mas eu tinha a consciência de que havia uma situação que levaria à guerra e eu não saberíamos qual era o resultado da guerra. Benditas as ilusões, a adesão firme e total a qualquer coisa de grande, que nos ultrapassa e nos requer. Sem ilusão, nada de sublime teria sido realizado. Nem a Catedral de Estrasburgo, nem as sinfonias de Beethoven, nem a obra imortal de Galileu. Em 1939. Terminada a Guerra Civil de Espanha com a vitória das forças fascistas, uma nova guerra vai iniciar-se. A Segunda Guerra Mundial. Um país, a Alemanha, e um homem, Hitler, funcionam como detonador de um conflito que em Portugal o matemático Bento Caraça antecipadamente previu. A hegemonia de Hitler sobre o centro da Europa, cortando-a em duas, do Báltico ao Mediterrâneo, hegemonia conseguida através da aliança com a Itália, a primeira grande vítima futura de tudo isto, é um facto inegável, uma realidade política, económica e geográfica. Mas grande nau, grande tormenta. Essa hegemonia acabou por provocar, como reação, uma conjugação poderosa de forças opostas a qualquer novo ato da expansão imperialista na Europa. À primeira vista, parece ser Hitler o inimigo número 1 dessas forças postas ao serviço da paz. E por um lado, assim é. No entanto, Hitler é hoje um homem absolutamente indispensável na Europa capitalista. As consequências do seu desaparecimento seriam incalculáveis. Quanto daria Chamberlain para que Hitler fosse um pouco mais cordado? Haveria tanta possibilidade de entendimento, perspectivas de tão belos negócios. Mas aí reside o trama. Hitler não pode ser cordado. Nasceu do lado negativo de uma catástrofe e caminha às cegas para outra, incapaz de se manter no caminho normal do equilíbrio interno. De modo que mais necessário que nunca, para pôr termo a esta coisa sórdida, antirracional, a esta macacada que é a política europeia presente, mais necessário do que nunca é, e continua a ser, despertar a alma coletiva das massas. Para despertar a alma coletiva das massas, escolhe Bento de Jesus Caraça a via da cultura. Divulgador incansável, foi durante largos anos presidente da direção da Universidade Popular de Lisboa. A Universidade Popular Portuguesa, que tinha justamente o nome Universidade Popular Portuguesa, porque toda a sua atuação era como se fosse uma universidade, no sentido de que não havia cursos com notas, com coisa nenhuma dessas, mas fazia-se uma série, por exemplo, sobre física moderna,
ou sobre os movimentos sociais na Europa, ou sobre a história da República Romana, ou sobre tudo matérias que se davam nas faculdades respectivas. Pois tem que haver sempre elites, pessoas que se dediquem mais especificamente a uma atividade cultural. Agora, a cultura não é monopólio, não pode ser monopólio dessas elites ou de classes que elas sirvam. O que não deve, nem pode ser monopólio de uma elite, é a cultura. Essa tem de reivindicar-se para a coletividade inteira, porque só com ela pode a humanidade tomar consciência de si própria, ditando a todo momento a tonalidade geral, a orientação às elites parciais. A certa altura, Caraça lembrou-se de chamar os intelectuais junto aos operários para se conhecerem. E digo-te, filho, foi um fiasco. Ao fim de pouco tempo, na conversa com aqueles operários, que se dava longe de mim e do Caraça, estavam os intelectuais a ser levados à parede, pouco a pouco, sobre questões sociais que não percebiam nada, e os operários, que eram na sua maioria anarquistas, nessa altura, da CGT, o Partido Comunista ainda não existia, ou quase não existia, estavam pouco a pouco a levar esse grupo todo à parede. Nós saltámos a tempo, para não dizerem a primeira vez que os intelectuais se encontram com os operários, são absolutamente derrotados. Bento Caraça continuou sempre a evidenciar a sua ligação ao povo, quer dizer, ele nunca deixou de se considerar do povo. Ele falava nos banhos de multidão, ele gostava dos banhos de multidão. Ele falava nos banhos de multidão, ele não tinha horror às massas, ao povo. Mesmo, talvez o termo adequado não é realmente multidão, porque a gente lembra sempre do Gustavo Le Bon, a psicologia das multidões, não é? E por consequência as multidões são capazes de fazer o melhor e o pior, não é? Portanto, ele queria massas cultivadas, massas, por isso o seu cavalo de batalha foi despertar a alma coletiva. É necessário que as elites contribuam para despertar a alma coletiva das massas. Mas sem asfixia do indivíduo, sem asfixia da pessoa. Eu creio que há que afirmar que a influência de Bento Jesus Caraça nos vários aspectos da sua intervenção foi uma intervenção em que, valorizando o indivíduo, valorizava também a intervenção do coletivo. Não tinha uma ideia elitista da cultura. Naquele período tinha-se a ideia de que a cultura do indivíduo devia ser polifacetada, de maneira a perceber-se em que mundo é que se estava inserido, o que permitiria, por sua vez, uma militância para ajudar a mudar o mundo. Daí a razão da série de conferências na Voz do Operário, na Universidade Popular Portuguesa, nos centros culturais que se verificaram e até em certas revistas culturais que se criavam no país e que hoje não existem. Ainda com o fito de levar a cultura às massas, Bento de Jesus Caraça cria em 1941 uma nova coleção de livros, a Biblioteca Cosmos. A Biblioteca Cosmos nasce porque existe o Bento Jesus Caraça. Há um editor da Cosmos que pensa que é necessário fazer uma coleção popular de certo nível, dirigida por alguém cuja preparação permita ser o diretor da biblioteca. E então, como se conhecia a atuação do Bento Jesus Caraça, foi escolhido o Bento Jesus Caraça, e muito bem, para dirigir essa coleção, que foi notável, porque quem veja a lista dos livros ali publicados reconhece que a biblioteca tinha uma função universitária também, mas de um sentido universitário dirigido ao grande público, na verdade. Podemos resumir nestas poucas palavras os seus intuitos. Dar ao maior número o máximo possível de cultura geral. Tornar acessível a todos aquilo que as condições de vida e as necessidades profissionais da especialização tornam sempre difícil e por vezes mesmo impossível de adquirir. Uma visão geral do mundo, mundo físico e mundo social, da sua construção, da sua vida e dos seus problemas.
Quando falamos em tornar acessível, entendemos-lo de duas maneiras. Pelo preço dos volumes, o qual será tão baixo quanto possível, e pela forma de tratar os problemas, que será simples, concisa, em linguagem ao alcance de todos. Uma viagem à roda da casa. Todos os dias alguém na tua casa acende o lume, aquece a água e coze as batatas. Talvez saibas perfeitamente como acender o lume ou como cozer as batatas, mas sabes tu dizer o que é a lenha instala quando arde? Porque é que o fumo só pela chaminé em vez de se espalhar pela casa? A Biblioteca Cosmos, particularmente, teve um papel importante na divulgação do conhecimento e na democratização da cultura, se assim entendermos como um esforço não completado, dadas as condições existentes, de intelectuais muito valiosos, entre os quais Bento Caraça, como fundador, animador e inspirador de toda essa obra editorial. A Segunda Guerra Mundial, que na Europa opõe fascismos e democracias, tem também os seus efeitos em Portugal, que se mantém neutral. O início dos anos 40 é marcado por uma grande conflitualidade social, com greves operárias e motins camponeses a sucederem-se um pouco por todo o país. E se o Pacto Germano-Soviético, assinado em 1939, introduzir cisões e dúvidas na oposição portuguesa, a sua ruptura em 41, o ataque alemão à União Soviética e a posterior evolução do conflito com a União Soviética e as democracias unidas no combate ao nazifascismo, propiciam condições para a unidade antifascista em Portugal. Nasce assim em 43 o Conselho de Unidade Nacional Antifascista. Bento de Jesus Caraça é um dos seus membros. Bento de Jesus Caraça era militante do Partido Comunista, a ligação e o acompanhamento não era feito por mim, embora desde a juventude conhecesse como comunista que ele era, e eu tinha já, desde muito jovem, responsabilidades no Partido Comunista, mas esse acompanhamento como militante era conduzido por um camarada meu que foi preso em fins de 42, e portanto fui eu encarregado, eu encontrava no Norte, vim para baixo, porque tinham sido presos camaradas meus, e fui encarregado de restabelecer o contacto com Bento Caraça para efeito, afim da sua atividade partidária. Portanto, acompanhei diretamente, nesse aspecto, a atividade de Bento de Jesus Caraça para a formação do movimento unitário. E ele deu uma contribuição indispensável para a formação do MUNAF, ou seja, um movimento de unidade nacional antifascista, que veio a ter um Conselho Nacional, que chegou a ter quase 40 membros, que teve como presidente Norton de Matos, na sua evolução, e Barbosa Magalhães como vice-presidente, e Bento Caraça e eu fomos dois comunistas, digamos assim, que inicialmente entramos para o movimento. Ele era com certeza um simpatizante, ou um companhão de ruta, melhor dito, dos comunistas, e admirava os comunistas pela luta que eles travaram, pela abnegação que tiveram, por terem estado no Tarrafal, por terem sido presos, perseguidos, pela maneira como resistiram na cadeia, isso com certeza. E tinha simpatia muito pela causa, porque estávamos em 45, no final da guerra, quando a União Soviética saiu, digamos, glorificada pelo esforço de guerra que fez, e tinha-se esquecido um pouco o stalinismo, os processos de Moscou de 34 e 35, tudo isso tinha sido esquecido, e pensava-se que se ia entrar numa nova época, o que, aliás, não aconteceu. Mas a verdade é que nessa altura havia essa esperança, e o professor Caraça acompanhava esse movimento progressista, mas militante do Partido Comunista, sinceramente, julgo que não foi. Por Portugal passa também uma rede de apoio aos prisioneiros dos campos de concentração, e Bento Caraça é um dos organizadores desse movimento. Ele interessou-se pela sorte dos antifascistas, antinazis e antifranquistas que se tinham refugiado, que se tinham exilado em França e que tinham sido internados em campos de concentração franceses, onde morriam de fome, de frio e de doença, depois da declaração da guerra. Foi assim que um dia ele foi ter comigo e me pediu que o ajudasse a formar um grupo de auxílio a esses internados, porque só de Portugal
é que lhes podiam chegar os socorros de que precisavam, através da Cruz Vermelha. Mandávamos encomendas pequeninas com coisas que fossem nutritivas e que não se estragassem. Por exemplo, latas de sardinhas, latas de atum, figos, marmelada, umas vezes coisas doces, outras vezes coisas de outro tipo, como as latas de atum e de sardinha. Mas as encomendas nunca podiam ter mais de meio quilo, de maneira que era muito pouquinho que nós podíamos mandar. Apesar disso, aquilo foi considerado realmente uma ajuda que nós dávamos aos presos dos campos de concentração. E as cartas que recebíamos eram prova disso. A evolução do conflito mundial é seguida atentamente pela oposição portuguesa, que chega mesmo a iniciar preparativos para a hipótese de uma invasão do país. Houve, efetivamente, contactos com vistas à organização da resistência em Portugal, no caso de os nazis cá chegarem, não é? As tropas alemãs cá chegarem. Mas as áreas que estavam dispostas à resistência eram limitadas, não é? Eram muito limitadas. Quer dizer, havia, na verdade, uma posição antifascista, mas organizar a resistência que teria que ser uma resistência armada, uma resistência violenta contra a violência das tropas nazis e que implicaria, sem dúvida, ações de caráter militar e ações para que a oposição portuguesa não estava nesse momento preparada. Havia núcleos da oposição em que se situava, por exemplo, o meu partido, né? Mas citavam também setores mais corajosos da oposição, no sentido de estudar a possibilidade dessa resistência, no caso das tropas alemãs passarem a Espanha e invadirem Portugal, e nessa altura houve efetivamente contactos com ingleses e com outras forças francesas e com outras forças da resistência noutros países. Houve movimentos de países que queriam apoiar organizações democráticas e que, de certo modo, apoiavam. E apoiavam até em muitos elementos que se movimentavam no sentido anti-nazi e antifascista. À semelhança do que se passa noutras cidades europeias, a vitória dos aliados sobre o nazifascismo é entusiasticamente festejada nas ruas de Lisboa. Fui na companhia de alguns colegas, principalmente do meu querido amigo e colega Elidor Caldeira. Nós dávamos muito bem, estamos numa parelha um bocado inseparável. E o Elidor Caldeira, que era muito mexido, consegue, pequeno e forte, consegue, ali na estátua dos restauradores, subir lá não sei onde, um pedestal, e fazer um discurso, não? Que era necessário chamar a atenção para a necessidade de aclamar a vitória de todos os países que tinham vencido a guerra. Evidentemente que queria significar que a Rússia não podia ser excluída da vitória. E pronto, e o povo compreendia e dava vez à Rússia, e depois fomos às embaixadas. Em alguns setores da oposição portuguesa chegará a acreditar-se que, varridos Hitler e Mussolini, chegaria a vez de Franco e Salazar. Cedo se apercebem, no entanto, que as democracias vencedoras ignoram os anseios da oposição democrática portuguesa. Recordo-me que, ainda nessa mesma data, tinha tido um pequeno conflito com um inglês que estava no meio daquela coisa, estava a gabar a atitude de Salazar, que considerava que tinha sido muito prudente e evitado a guerra. Mas é muito estranho que eu, enquanto esteve em Angra, foi quando tinha arrebentado a guerra civil espanhola, e a verdade, eu estava lá, eu tinha sido preso em março, e em outubro começou, e chega uma grande leva de presos. Foi quando partiram os primeiros presos para o Tarrafal, foram num barco até Angra, despejaram lá uns tantos presos, e todos partidários dos ingleses. Então, a política de Salazar era prudente, era hábil, era, sim senhor, aconselhável, defendido pelos ingleses, e os anglófilos é que iam para a cadeia. Mas a vitória aliada faz mesmo assim oscilar Salazar e reforçar a confiança da oposição. É assim que logo em 45 surge o MUD, Movimento de Unidade Democrática. O MUD aparece no fim da Segunda Guerra Mundial, quando Salazar declarou que Portugal abria o caminho à democracia, e ele, Salazar e os fascistas que estavam no poder
Os verdadeiros democratas eram eles. Há uma frase de Salazar que, enfim, diz isso: os verdadeiros democratas somos nós. Portanto, nessa altura, a oposição antifascista resolveu, o MUNAF, resolveu aproveitar em cheio essa ocasião e avançar para formas de intervenção legal ou semi-legal. E aparece o MUD como filho do MUNAF, não é? E vai encontrar, até nos órgãos dirigentes, depois de uma dificuldade inicial da Constituição, vai encontrar na composição da Comissão Nacional do MUD elementos destacados do próprio MUNAF, não é? Entre eles Bento Caraça, enfim, e outros destacados dirigentes do MUNAF. Portanto, o MUD é filho do MUNAF, não é? E a expressão legal ou semi-legal, ele foi depois completamente ilegalizado e perseguido, não é? Que aparece no fim da Segunda Guerra Mundial, quando Salazar pensou que, dando uma válvula de escape ao movimento antifascista, podia assegurar o seu poder. O MUD não nasce com o PC. Há elementos do PC que participam no MUD, evidentemente, mas é um movimento de base com muitos elementos socialistas que não eram um partido forte, mas há uma disseminação grande de elementos do PC, do PS, do que viria a ser o PS, que participam. Há muita gente que não tem nada a ver nem com socialistas nem com comunistas, mas são republicanos, são democratas, são antifascistas e que participam no MUD. O MUD resultou haver um grupo de advogados que se reunia habitualmente no Café Portugal e nasceu de um encontro do Café Portugal, que lembraram-se de redigir um documento a pedir a autorização para uma reunião em que se pudesse discutir os problemas, a situação de Portugal depois da guerra, no resultado da guerra. Integram o MUD várias das personalidades que já tinham pertencido ao Conselho de Unidade Nacional Antifascista. Bento Caraça é uma dessas personalidades. O nível de adesão e o rápido crescimento do movimento de unidade democrática surpreendem os seus próprios criadores. O movimento de unidade democrática criou um entusiasmo doido. Os jornais noticiaram a reunião do MUD, a constituição do MUD, e então começaram a chegar as adesões de todo o país. Então foi durante uns dias, 15 dias mais ou menos, foi suprimida a censura. E, embora muitos jornais se mostrassem cautelosos, a República publicava uns grandes itens e saía todas as tardes e toda a tarde para comprar a República. Olha, Rocha, fala Rocha, enchia-se o Receio, enchia-se a Baixa, enchia-se o Chiado, tudo. E aquilo o movimento cada vez maior, e as adesões vinham de todos os lados. Centenas de milhares de assinaturas, a pessoa que tinha as listas nas suas mãos diz que foi fraco, é um advogado, que eu não vale a pena estar a citar o nome, e que entregou as listas, que foram o ponto de partida para a admissão de milhares de indivíduos em todo o país, professores, funcionários públicos, etc. As listas eram assinadas por toda a gente. Eu recordo, nomeadamente, que eu recebi dezenas de listas que recebi no meu escritório, e então, dezenas de listas, muitas das quais assinadas exclusivamente por guardas republicanos, por polícias, por funcionários públicos, não? O entusiasmo criado em torno do MUD é maior que o que, na sequência da vitória das democracias, Salazar se sente forçado a suportar. Em 1946, ordena a prisão da Comissão Central do Movimento, de que Bento de Jesus Caraça faz parte. Eu recordo que uma das vezes que ele foi preso, a solicitação, salvo erro, do Manuel Mendes, eu pedi que ele pudesse ser visitado por um médico, por um dos dois médicos, ou o professor Fernando da Fonseca ou o professor Pedro Valente. E como a polícia não tivesse acedido aos pedidos que lhe eram feitos nesse sentido, fez um requerimento que indignou vivamente a polícia, responsabilizei-os pela vida dele. E, efetivamente, uma das coisas que sempre me foi sacado foi eu ter dito que a polícia estaria a tentar matar o professor Bento de Jesus Caraça, sujeitando, prendendo, perseguindo e tal. Mas a verdade é que isso aconteceu. Depois eu estive semana e poucos dias e soltaram-no. Mas isso, está claro que estou-lhe, foi uma humilhação, mas ainda não foi a coisa pior. A coisa que mais me fez sofrer. Tudo o pai que me fez sofrer foi ser demitido. Porque ele adorava a profissão que tinha. Ele exercia a profissão com uma grande devoção.
e cortarem-lhe, retirarem do ensino, foi a coisa que mais o fez sofrer. E eu tenho a impressão que isso contribuiu muito para o agravamento da doença. De facto, em outubro de 46, o governo ordenou a demissão da Universidade dos professores Mário de Azevedo Gomes e Bento de Jesus Caraça, ao tempo professor catedrático de Matemáticas Superiores e diretor do Centro de Estudos de Matemáticas Aplicadas à Economia. Foram demitidos em processo disciplinar, portaria de 10 de outubro de 1946. Assim como não admitiam os inimigos, os adversários do regime, nem eram inimigos, não é? Assim como não admitiam os que estavam, porque eram independentes, porque eram livres, porque trabalhavam, por exemplo, como a Universidade Popular Portuguesa. Eram odiados, pronto. Os primeiros a serem demitidos, tirando a leva dos professores universitários e outros professores que foram demitidos em 1974 e 85 e depois na altura da Guerra de Espanha, foi justamente o professor Caraça e o professor Mário de Azevedo Gomes, por serem membros da Comissão Central do MUD, em finais de 46, salvo erro, foram demitidos. E mais tarde, um ano e meio depois, vieram uma outra leva, nas quais teve o professor Período Valente, o professor Celestino da Costa e muitos outros professores de várias universidades que foram demitidos. Era o expurgo permanente das universidades de tudo o que tivesse uma voz livre e oposicionista. Todos esses professores, seja Bento Caraça, seja Aniceto Monteiro, seja Valadares, seja outros professores, Polido Valente e outros, eram homens que, além de serem professores talentosos, cientistas e homens de grande valor nas áreas da atividade científica e cultural respectiva, eram homens que estavam intimamente ligados à luta pela liberdade e pela democracia, em posições explicitadas na sua intervenção. E além do mais, a cultura era um grande inimigo do fascismo, o regime do obscurantismo. A cultura conduzia os homens a uma posição antifascista, à luta pela democracia, à luta pela liberdade. Bento de Jesus Caraça continuará, no entanto, delegado da Sociedade Portuguesa de Matemática aos Congressos da Associação Luso-Espanhola para o Progresso das Ciências, bem como diretor da Biblioteca Cosmos, que até à sua morte, 2 anos depois, publica 129 títulos, com uma tiragem global de 1 milhão de exemplares. Bento de Jesus Caraça morreu a 25 de junho de 1948, tendo o seu enterro dado lugar a uma imensa manifestação de pesar. Depois foi o funeral 2 dias depois, no domingo, um funeral que se compôs aí por 10 mil pessoas, pouco mais ou menos foi avaliado em 10 mil pessoas, sem haver ali ninguém mandado, coisas só pessoas espontaneamente, porque não, quando são pessoas que são dependentes das coisas do Estado, a polícia, isto, há ordens para ir a esta ou aquela corporação, pois ali não havia ninguém, só voluntários. Nós organizámos um cortejo fúnebre que saiu da Rua Almeida de Sousa e que levou, sem dúvida foi o maior funeral a que eu assisti durante o tempo do Estado Novo, porque saiu, em vez de ir diretamente da Rua Almeida de Sousa por uma transversal para o Cemitério dos Prazeres, foi até à Rua Ferreira Borges, deu a volta na Rua Ferreira Borges, entrou para Saraiva de Carvalho e foi diretamente até aos Prazeres. Quer dizer, quase 1 quilómetro. E isso foi uma coisa impressionante, porque era um mar de gente que nunca mais acabava até o cemitério. Foi uma coisa verdadeiramente impressionante. Foi toda a gente que acompanhou o enterro, foi tudo a pé. E eu ainda tenho no ouvido o ritmo do martelar dos passos. Aquele ritmado daquela coisa de pôr o pé no chão e outro andar, e outro andar.
e outro andar, porque as pessoas não conversavam entre si como às vezes se vê em vários enterros, muitas flores, muitas coroas, muitas fitas, muitas coisas, mas depois as pessoas conversam umas com as outras da vida, disto e daquilo e daquilo outro. E ali não houve nada disso. As pessoas iam amarguradas, as pessoas iam tristes, as pessoas iam sentidas, de facto, a sentir a perda que aquilo representava, o desaparecimento daquele homem com aquela idade, aos 47 anos, ou 48 anos, que ele morreu. E a perda daquele homem foi sentida por tanta gente. E aquela gente sentiu aquilo tão profundamente que ninguém falava. Não se ouvia uma palavra, não se ouvia uma conversa, só se ouvia os passos, os passos, os passos, os passos. O professor Caraça, além de tudo mais, era uma figura lindíssima, porque tinha uma cabeça lindíssima, um cabelo branco, uma cabeleira muito típica, uns olhos muito fortes e umas feições corretíssimas. E era um homem tinha tudo a seu favor, a voz, a figura, a maneira de falar, a maneira de ser, a simpatia humana, a qualidade, tudo isso. Ele não gostava de perder, era um ganhador, não gostava de perder. Era um homem excepcional. Um professor brilhante, de vasto saber, um pedagogo inestimável, mas também era, e com grande prestígio e com renome, um homem de cultura, um humanista e um pensador. Bento Jus Caraça teve a distinguir dos outros a qualidade de intervir. Foi inspirado por grandes ideais de transformação social, luta contra a injustiça e pelo ideal de uma sociedade nova e melhor, em que a cultura e o bem-estar e a liberdade eram valores essenciais. Naturalmente, uma homenagem a Bento Caraça, para mim, compreende-se que o afirme, que não pode ignorar que na sua vida ele teve como uma linha condutora e inspiradora das várias formas da sua intervenção o facto de ser um comunista. Eu não acredito que o Bento Caraça fosse uma pessoa que alguma vez admitisse um novo estado de coisas que é pretexto de estar a construir uma nova sociedade, afogasse a personalidade das pessoas e afogasse, não é, um espírito fundamental de liberdade individual. Um grande cidadão, um grande professor, um homem livre de pensamento, e um cidadão de que o mundo precisava que tivesse, que cada país precisasse que tivesse muitos para serem capazes de transformar os respectivos países num país com mais felicidade e mais justiça, sobretudo. Só após o 25 de abril de 74, o Instituto Superior de Economia e Gestão pôde homenagear Bento Caraça. O que não deve nem pode ser monopólio de uma elite é a cultura. Essa tem de reivindicar-se para a coletividade inteira, porque só com ela pode a humanidade tomar consciência de si própria, ditando a todo momento a tonalidade geral da orientação às elites parciais. O que é cultura? O que é um homem culto? O homem culto é aquele que, primeiro, tem consciência da sua posição no cosmos e, em particular, na sociedade a que pertence. Segundo, tem consciência da sua personalidade e da dignidade que é inerente à existência como ser humano. Terceiro, faz do aperfeiçoamento do seu ser interior a preocupação máxima e fim último da sua vida. A aquisição da cultura
Significa uma elevação constante, servida por um florescimento do que há de melhor no homem e por um desenvolvimento sempre crescente de todas as suas qualidades potenciais, consideradas do quádruplo ponto de vista físico, intelectual, moral e artístico. Significa, numa palavra, a conquista da liberdade. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agita, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento